raios de sol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje eu resolvi gravar, como eu tinha prometido logo no meu vídeo de apresentação, como que eu emagreci 18 quilos. 18 quilos. Foi em 6 meses, tá? Não foi um tempo muito curto, mas foi um emagrecimento saudável, sim. E escolhi a dieta Dukan. Eu já tinha feito ela, Dukan, 5 anos atrás, mais ou menos isso, um tempo atrás. Eu acho que eu tinha uns 22 na época. Eu iniciei ela e acabei deixando ela para trás, porque não tinha tantas opções de alimentos, que compunham a segunda fase ali. Você não tinha tantas opções para pesquisar e tudo isso, e faltou aqui um pouquinho de criatividade para criar algumas receitas, então acabei que abandonei essa dieta e depois não fiz mais nenhuma, e logo em seguida a gente veio morar aqui para Portugal. E eu não estava satisfeita com o meu corpo, já tinha um tempo, até mesmo antes de casar. Eu tentei fazer não tentei fazer dieta, né? Mas diminuir a quantidade de comida que eu ingeria e tudo para ver se eu conseguia baixar. Eu tava em torno de 72 quilos, 72 quilos. E queria chegar ali pelos 60, 65 quilos antes de casar e não consegui. Não consegui. Na época eu tava cursando a universidade quando eu casei e não fiz uma dieta, então queria, mas não queria, porque eu queria emagrecer e continuava comendo um monte de coisas que eu não deveria. Então não consegui, casei, acredito que eu tava pesando uns 70 quilos. E o peso que eu perdi foi por causa da ansiedade e da correria pré-nupcial e tudo isso, pronto. Depois eu casei e, como eu disse, queria perder um pouquinho de peso pra estar linda, maravilhosa no meu casamento. E não consegui, casei com, acho que, como eu disse, uns 70 quilos ali. E depois que eu casei, meu amor, eu jaquei, viu? Nossa, mãe. E ganhei muito peso. Nossa, muito peso e muito rápido. Foi foi surreal, foi muito rápido mesmo. Epa, eu tentei, naquela época eu tentei fazer dieta e comecei a comer mais salada e essas coisas. O problema, em algum momento da minha vida, eu desenvolvi compulsão alimentar. Então, se você sofre com essa doença, sabe que tem alguns gatilhos que vão fazer com que... Acho que a câmera tá torta. Que merda. Pronto. Então, se você sofre com essa doença, você sabe que tem alguns gatilhos e é muito pessoal, né? Cada pessoa reage a algum evento de forma diferente. Então, hoje, olhando pra trás, eu lembro que em alguns momentos eu tinha esses episódios de compulsão e eu acredito que foi por isso que foi tão difícil pra mim emagrecer naquele momento. A gente veio pra Portugal, a gente começou a trabalhar muito em alimentação, era bem ruim, a gente comia muito fast food, não cozinhava em casa, a gente comia muito fora de casa. E por conta do tempo mesmo, você não tem tempo para trabalhar, para fazer a comida. E quando você tá de folga, a última coisa que você quer, principalmente se você trabalhar num restaurante, é cozinhar no teu dia de folga. Então, a gente comia, obviamente a gente tem muitas opções de comidas saudáveis, mas a gente optava pelas coisas mais calóricas. Vamos lá. Uma Pizza Hut, um McDonald's, que eu não sou muito fã, até hoje nunca fui. Não sabe muito bem, assim, não gosto muito, mas pronto. Ou um hambúrguer, ou qualquer coisa que não seja saudável. Não eram opções saudáveis, mas mesmo assim, nesse primeiro mês que eu cheguei em Portugal, eu fui pra
74 quilos, 74 quilos, isso mesmo. Mesmo assim, eu perdi 6 quilos no primeiro mês, porque era um corre-corre, a gente não tinha carro quando a gente chegou aqui. E mesmo eu comendo essas coisas, e eu tinha sempre um pacote de chocolate, porque a gente trabalhava muitas horas de pé no restaurante. E eu lembro que às vezes eu saía escondida, ia pro banheiro e pegava um punhado de chocolate e comia, tipo assim, como se fosse uma recompensa pra mim. Eu usava a alimentação como uma recompensa. Isso tá errado, a alimentação é combustível, não é recompensa pra nada. Prestem atenção, se vocês querem muito emagrecer, escolham uma dieta que faça sentido para vocês e utilizem dela como uma estratégia para vocês alcançarem o peso de vocês. Por que eu escolhi a dieta Duca? Dentre tantas dietas, eu queria uma dieta que me possibilitasse comer e não sentir fome. Eu não gosto dessa sensação de você sentir fome. Muitas pessoas, né, acham que vão para a dieta e aquilo é como se fosse uma pílula mágica. Você faz aquilo ali naquele momento, durante um período de tempo, você alcança o objetivo que você quer e depois você não segue pro resto da vida. E a gente sabe que a dieta é uma estratégia utilizada. O que vai se manter é a sua reeducação alimentar. Porque a dieta em si, ela vai te dar a satisfação naquele momento, certo? Por isso que muitas pessoas, depois de um tempo, voltam a ganhar o peso de novo, porque não continuam, não se reeducam e não passam a fazer opções mais saudáveis. Se você emagreceu 20 quilos, né, e depois você volta para os mesmos hábitos antigos, você vai engordar de novo, tá bem? Vamos lá. Quando chegou, eu tava assim, num ponto desesperada mesmo, eu tava desesperada. Deixa eu me sentar aqui à vontade, porque assim, é papo de amiga, né? Eu tava assim, desesperada. Quando você vai numa loja, porque assim, é muito fácil as pessoas dizerem que a gente tem que se aceitar como é e tudo isso. Mas a sensação de ir numa loja, né? E quando você veste uma calça, você se sente tão mal que você não compra nada porque você se sente mal se vendo, apesar de que as pessoas te dizem que tá tudo bem, que você não é gorda, que não tem nada disso e que isso é coisa da sua cabeça, que você tá bem, que você não precisa emagrecer e tudo isso. Você não se sente bem. E aí é que tá a chave da questão. Você é que tem que se sentir bem. Não é o outro que tem que te dizer como você tem que se sentir, certo? Aí, resumindo, a gente fez uma viagem para Andorra, a gente passou lá o Natal e a virada do ano. Essa viagem foi, como eu vou dizer, um divisor de águas. Porque eu tinha uma roupa, comprei, né, pra viagem, isso, e eu não me senti bem, porque a roupa marcava muito o meu corpo e tal, eu tava acima do peso, não me sentia bem com as roupas que eu vestia e tudo isso. Então, na virada do ano, quando a gente foi comer as uva passas, porque o pessoal aqui come uva passas, mas naquela virada do ano não foi uva passa, foram uvas e todas as 12 uvas que eu comi, porque cada uva que você come, você faz um pedido. E eu não fiz um pedido, eu fiz uma promessa que eu ia chegar ao corpo que eu queria até o final do ano. Eu tinha um ano para chegar no corpo que eu queria. E quando eu decidi começar a dieta, o que aconteceu? Quando eu decidi assim, eu quero mesmo emagrecer e vai ter que ser assim. Foi bem na época que estourou a quarentena, porque foi na virada de 2019 para 2020. Até quando a gente estava lá, foi quando apareceu o primeiro caso confirmado na TV e foi na China. Acho que foi o primeiro caso na China, não lembro se foi o primeiro caso na Europa ou o primeiro caso na China, não lembro. E o que se passou? Eu
eles disponibilizam no site, eu vou deixar linkado aqui também se vocês quiserem, porque é muito legal. Eles vão te dar mais ou menos uma projeção, você vai colocar os teus dados pessoais, depois eles vão te pedir para tirar, para fazer isso com o pulso e umas coisas, e eles vão estipular mais ou menos o seu peso ideal, certo? Meu peso ideal seria 66 quilos e 200 gramas, alguma coisa em volta disso, nem muito para baixo, nem muito para cima, a gente sabe que oscilar é normal, né? Então, eu tava com 84 quilos e 400, e segundo a projeção deles, se eu começasse naquele dia, eu chegaria à fase porque é dividida em 4 fases, né, a dieta, e eu chegaria na fase de consolidação. Só um momentinho, eu vou ter que olhar porque eu não lembro. Eu chegaria na fase de consolidação. Aqui é meu notinho. Eu chegaria na fase de consolidação com esse peso. O que aconteceu? Eu cheguei aos 67 quilos em junho, e eu decidi que já estava satisfeita com o meu peso. Então, já estava satisfeita naquele momento. Eu cheguei ao peso, a 67, em média, e eu decidi que não queria mais e rapidamente já inseri a reeducação alimentar. E ali por setembro, mais ou menos. Então, nesse período de tempo, do começo da dieta, eu fiz as caminhadas, né, que é na fase de ataque, na fase de cruzeiro. Eu vou fazer um próximo vídeo falando só sobre a dieta, como é que funciona, as fases e tudo isso, para vocês compreenderem melhor. Porque pra mim foi muito legal. A primeira fase é, tipo, um pouco mais restrita, mas ela tem uma duração curta. Confesso que, de acordo com o peso que eu queria perder, o ideal era que eu fizesse 4 dias, eu fiz 7 dias, porque eu tava mesmo assim empenhada, eu queria logo perder uns 4 quilos de cara, porque eu li alguns depoimentos de pessoas que perderam 4 quilos e isso, logo na primeira semana, eu perdi 1,2 kg e eu falei, oi, como assim? E na primeira parte, que é a parte de ataque, e na segunda fase, que é a fase de cruzeiro, que é a fase da proteína pura, com a proteína com legumes, eu fazia só caminhadas meia hora por dia, 45 minutos todos os dias, cravado, o mesmo horário, sempre. Era uma rotina. E eu inseri na minha vida a rotina da alimentação e do exercício. E depois, quando eu saí dessa fase, que eu entrei na fase de consolidação, né? Que eu fiz aí por uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Eu tava acompanhando o aplicativo BT Fit, que tinha, na época da quarentena, eles liberaram, da primeira quarentena, primeiro confinamento, eles liberaram muitos exercícios gratuitos, e tinha um que era da Kéfera, um desafio, e eu fazia todos os dias, era um reloginho certinho, então eu fazia o exercício e caminhava, não todos os dias, caminhava aí 2 vezes por semana, 3, e fazia os exercícios todos os dias, então eu perdi mais peso ali naquele momento. Ainda continuo mantendo aí, eu tô com 66 quilos e 100, ainda emagreci mais, né, 66 quilos e 100. Atualmente eu comecei musculação em dezembro, dia 1 de dezembro ou dia 1 de novembro, eu não lembro, foi por aí, eu acho que foi novembro, não lembro exatamente a data, mas por quê? A gente perde muito peso, por mais que eu tava fazendo alguma coisa de exercício, não tem nada que se compare à musculação quando você tem uma grande perda de peso, porque você acaba ficando com um pouco de flacidez, não tem como negar. 20 quilos ou 30 quilos ou 15 quilos, sempre vai ficar um pouquinho de flacidez. Então comecei a musculação e melhorei muito a minha massa corporal magra, porque se eu for pegar agora e pegar lá tipo 6 meses atrás, 8 meses atrás, o mesmo peso, eu tenho ali uma diferença de massa magra e percentual de gordura. Então, hoje, com o mesmo peso, eu tenho uma composição corporal diferente. E tomem atenção a isso também, tá?
Balança não quer dizer nada. Eu tenho aqui várias oscilações de peso, principalmente quando a gente, mulher, tá no nosso período menstrual ou a semana que antecede. Eu comecei a controlar, porque eu li em alguns lugares que algumas mulheres têm inchaço e retenção de líquidos e ganham até 2 quilos 10 dias antes ou 15 dias antes do período. E eu sou essa mulher, né? Mais ou menos uns 12 dias antes, eu já começo a ficar inchada. E se eu subir na balança, meu amor, é 2 quilos, 1 quilo, e eu sei que eu não comi nada de mal, e eu sei que tô fazendo tudo certinho. Então, não se assustem e tomem atenção a isso, tá? É normal algumas mulheres terem essa oscilação em alguns períodos do mês. Só não use como desculpa, né? Por favor. Pronto. Então, foi isso. 6 meses para chegar no meu objetivo, levando a sério a dieta, eu levei muito a sério. E então, minha alimentação era super saudável, eu cozinhava em casa, eu fazia tudo em casa, então eu conseguia controlar o que eu comia. Porque é um pouco disso, é você conseguir, se você cozinhar a sua comida, melhor ainda, você sabe tudo o que é feito. Então, eu comecei em janeiro com 84 quilos e 600 e terminei em junho, mais ou menos, junho, julho, com mais ou menos uns 67 quilos. Hoje eu tô com 66 e 100. E ainda quero baixar um pouco mais o meu percentual de gordura. Deve andar aí em torno de 19, 20%. Eu quero baixar aí para uns 16% o percentual de gordura. Mas isso é gradativo. Agora, como eu cheguei num peso e num corpo bacana, eu vou devagar construindo o corpo que eu gosto e que eu acho legal pra mim. É legal me esperar em outras pessoas, mas eu não posso me comparar e querer ser igual a elas. Você tem que ser a sua melhor versão. Então, eu escolhi essa dieta porque você pode comer à vontade as proteínas, principalmente na fase de ataque, que é a primeira semana, que é a mais complicada, né? Porque você tem que desconstruir um padrão e construir um novo eu. E foi isso que eu fiz, foi por isso que eu escolhi essa dieta. Então, escolha uma dieta que mais combina com vocês e eu tenho certeza que se vocês quiserem, vocês, não os outros, se vocês quiserem muito, tipo, quiserem do fundo do coração e for uma coisa sincera, tenho certeza que vocês vão conseguir também, tá bom, meus amores? É isso, fui, tchau!